Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre uma lista, né? Vamos fazer uma lista de 7 livros que você consegue ler em um dia, né? Numa tacada só, tá? Antes vale uma referência aqui, hoje é um dia de muita comemoração para mim, que saiu a minha primeira bolsa aqui do doutorado, então estou aqui comemorando, até bebi um pouco, então se vocês sentirem aqui alguma diferença na minha fala, então dá uma relevada, porque hoje é um dia de comemoração, mas eu vou tentar fazer o vídeo aqui até o final e, enfim, vai dar tudo certo, tá? Então já deixo aqui um agradecimento também para todos os amigos que me ajudaram nessa empreitada, e essa é uma conquista muito importante aqui para minha vida pessoal e profissional, então, enfim, é um dia de comemoração, tá? E antes de começar o vídeo, né, antes de começar a lista, vale relembrar aqui, né, se você ainda não adquiriu, compra aqui a caneca do canal para ajudar a gente, tá? Tá aqui, ó, nossa caneca bacana, tá bom? E também o nosso adesivo, que tá aqui também. Eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Então, o Pix está aqui na descrição do vídeo, você deixa, né, o seu endereço e o comprovante pelo WhatsApp e a gente manda para você na hora, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer, então é isso, né? Vamos fazer uma lista com 7 livros que você consegue ler em um dia, né? Uma tacada só, tá? E a gente vai fazer aqui uma lista e nessa lista, na verdade, vai ter um livro de cada gênero. Cada livro tem um gênero diferente, né? Um gênero literário diferente. Então vocês vão ver que é interessante. E todos eles são livros de bolso, né? Então você consegue ler rápido e ao mesmo tempo são todos livros interessantes e importantes, tá bom? Eu não coloquei na ordem, né, nem de nacionalidade e nem de data, né? E aí eu dou uma conferida na data aqui também sempre, né, para poder ajudar, tá? Então vamos começar. Vamos falar primeiro desse livro aqui, que é o Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, que é um poeta tcheco. Na verdade nasceu na cidade de Praga, que hoje é a capital da República Tcheca, e na época do livro, que foi escrito em 1903, era uma cidade do Império Austro-Húngaro, tá? E o livro Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke, ele tem aqui várias cartas que ele trocou com um jovem poeta mesmo da época que se chamava Franz Capus, né? E é interessante porque o livro demonstra aqui várias visões que o Capus também, né? E que o Rilke tinham sobre o que é a poesia, o que é o fazer poético, a conexão do poeta com o mundo, né, e tudo mais. Então, e tem uma apresentação aqui do Pedro Susequini, que é muito interessante também, um texto bacana que ajuda aí a ampliar o olhar sobre a obra, né? E tem uns trechos interessantes também que eu separei aqui para mostrar para vocês, né? Na página 35, o Rilke fala, inclusive, ele é meio contra a crítica, né? Ele não gosta do papel da crítica, ele não gosta dos críticos de poesia, né? E ele diz que só o amor realmente é que conecta as pessoas com a poesia, né? Tá até aqui justamente nessa página 35, né? Que ele diz, enfim, nada pode passar tão longe de alcançá-las, né, as obras de arte, quanto a crítica. Apenas o amor pode compreendê-las, conservá-las e ser justo em relação a elas, né? Essa é uma visão dele e eu particularmente não concordo muito com isso, né? Eu acho que inclusive o trabalho crítico ele não deixa de ser em grande medida também artístico e filosófico, e a obra de arte também ela é muito filosófica, né? Então, enfim, mas o Rilke tinha essa visão e a gente está aqui descrevendo, você encontra essa reflexão dele numa dessas cartas, né? Outra questão também que ele coloca na página 27, um pouquinho antes, que é a coisa de viver sem escrever, né? Se dá para viver sem escrever. E essa é interessante também, porque ele diz assim, né? Cadê aqui a frase? Vamos ver. Sim, basta, como foi dito, sentir que seria possível viver sem escrever para não ter mais o direito de fazê-lo, né? Claro que é uma coisa meio exagerada dele e tal, né? Mas é uma defesa ali apaixonada da escrita, do papel do escritor, né? da atividade de escrever, enfim.
né? E isso fica muito claro aqui em mais uma dessas cartas, tá? Tem ainda uma outra aqui que vale a pena dizer para vocês, que essa é uma das frases fantásticas, assim, né? Na página 65. É uma frase que eu gosto muito de uma das cartas aqui do Rilke, que diz justamente assim, né? O fato de uma coisa ser difícil tem de ser mais um motivo para fazê-la, né? Então, especialmente quando você trabalha com poesia, com escrita, com tudo, na verdade, na vida, né? Mas no que diz respeito à escrita, de fato, a gente começa a observar, analisar, né, como foi e como foi a vida, né, dos escritores antigos e como é a vida dos escritores atuais, enfim. E você percebe nitidamente que aqueles que foram mais longe, de maneira mais radical, né, foram aqueles que testaram as formas mais difíceis de literatura, né, Fernando Pessoa, o Beckett, o Joyce, né, o Dostoiévski, enfim, e o Kafka, né, uma série de exemplos aqui de pessoas que foram os limites da literatura, né, e que produziram obras brilhantes aí que a gente estuda e se emociona com elas até hoje, né? E isso parte desse princípio do Rilke aqui, né? Se uma coisa é difícil, esse é mais um motivo para você fazer, né? Então esse livrinho é muito interessante, tá? E ele tem 91 páginas, mas é aquela coisa, 91 páginas de bolso, né? Então um livrinho pequeno, 2 parágrafos por página, então você lê numa tacada só, tá? O segundo livro é o livro de uma brasileira, tá? O Prazer de Ler, da Heloísa Seixas. Então, uma escritora brasileira que está viva, né? O livro, se não me engano, é de 2011, né? Isso, 2011. E ela trata de vários temas interessantes. A gente pode considerar, em termos de gênero, que esse livro aqui é um livro de relatos, né? E, enfim, é muito interessante porque ela fala de vários temas bacanas ligados à leitura, né? Que é justamente isso, o prazer de ler, né? E, enfim, tá aqui os capítulos, né? Ela fala sobre, enfim, a questão das obras-primas, né? A questão da crônica, dos gêneros literários, né? Os livros mais difíceis, né? E aí tem uns temas também aqui que eu separei para falar com vocês, quer dizer, a questão do reconhecimento, né? Na 33 e na 34 tem um trecho interessante aqui, né? No qual ela conta uma história que aconteceu quando ela encontrou o Carlos Heitor Coni, né? Um dia assim, caminhando com a filha, e aí o Coni sorriu para ela e disse, sem mais nem menos, virou-se para minha filha e disse: sabe de uma coisa, sua mãe é uma escritora, né? E aí ela diz: ouvi aquilo e fiquei muda, tomada por uma emoção fortíssima e tal, que foi como uma sentença e tudo mais. Quer dizer, essa questão do reconhecimento, que é muito bacana, né? Quer dizer, quem escreve sempre busca esse reconhecimento, não só dos leitores, mas também dos pares, né? E mesmo das suas referências, né? Que isso também é muito interessante, tá? E tem outras questões também que ela levanta, né? Ela levanta também uma ponderação aqui bacana sobre a dificuldade, né? Acho que foi isso que eu anotei. Sim, os livros inesquecíveis. Ela fala aqui na página 14 dos livros inesquecíveis dela, né? Ela fala de vários livros aqui inesquecíveis, fala do Grande Gatsby, do Fitzgerald, né? Enfim, isso, cada escritor tem o seu, né? Cada escritor tem as suas referências, né? Eu já falei de várias minhas aqui, e isso é importante, ela fala disso também aqui, né? E ela fala também daqueles livros que são difíceis, né? Mas que você tem que encarar a si mesmo, né? Aqui na página 29, ela fala disso, né? Fala do Moby Dick, né? Fala dos Sertões, do Euclides da Cunha, enfim, e de outros livros aqui que ela acha muito difíceis e que, na verdade, é importante, né? Você olha muita gente olha para certos livros e fala: isso aqui é um calhamaço, é muito, né? Enfim, um Dom Quixote da vida, né? O Crime e Castigo do Dostoiévski. São livros que, né, muitos leitores olham e se assustam. O próprio Joyce também, né? Muitos leitores olham e se assustam, né? Falam: caramba, isso aqui é muito grande, né? Um livro muito, né? 1000 páginas e tal, e é difícil, então, mas vale a pena, né? O que a Heloísa Seixas coloca realmente é importante, quer dizer, você tem que arriscar, tem que,
né, experimentar, tem que ter essa experiência, né, do contato com a literatura complexa, com a literatura, essa literatura que exige de você, né, uma entrega, um rigor ali e um detalhamento maior. Tá? E aí no final do livro ela traz uma lista com 68 livros que ela levaria para uma ilha deserta. Né? Então é interessante, tem vários livros interessantes aqui, eu até anotei alguns aqui que, né, que eu já li, que eu levaria também, né, que é o Ficções do Borges, o Lolita do Nabokov, o Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll, Paixão segundo GH da Clarice Lispector e o Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe. Né? Então, quer dizer, é uma lista bacana que ela faz aqui e o livro tem 78 páginas, também é tranquilo, é um livro de bolso e uma leitura muito leve, muito tranquila, você lê numa tacada só, tá bom? Sim, só para acabar ainda de falar sobre isso, quer dizer, o prazer de ler, né? O nome do livro é O Prazer de Ler, e você pode fazer uma leitura cruzada também desse livro aqui com esse trabalhinho do Roland Barthes, que chama-se O Prazer do Texto. Também é um livro curto, né? Um livro rápido, mas é um pouco mais complexo. De qualquer maneira, é um diálogo bacana que você pode fazer aqui. Tá? Vamos ver o tempo. Então, vamos para o terceiro livro, que é esse aqui, chama-se O Óbvio dos Sábios. Tá? É um livro do Victor Paes, é um poeta brasileiro que eu descobri num sebo. É muito interessante o livro, muito bom. E é um livro no qual ele constrói uma poética do fragmento, né? São poemas curtos, microcontos, né? São witz mesmo, no sentido, né, daquele corte que os românticos alemães desenvolveram teoricamente. Né? E, quer dizer, uma poética fragmentada, mas ao mesmo tempo rigorosa, com uma costura, com uma costura de sentido, né? Muito rica, tá? E, enfim, e o Victor Paes, esse livro é O Óbvio dos Sábios. Também anotei algumas coisas interessantes aqui. Tem uma introdução do Fernando Bonassi, tá? E aí o Fernando Bonassi aqui na página 10, né? Vamos ver aqui, ele fala, né? Sobre a sofisticação, né, do livro, que consiste justamente em operar nos limites e linhas de força da língua e explodi-los em sons, vozes e paisagens inteiras à disposição do leitor. É interessante ele falar de explodir, né, porque é justamente isso que é essa ideia do Witz dos românticos alemães, né, que tem a ver com relâmpago e tal. E aí eu separei alguns trechos aqui, né, alguns versos dele, né, para falar para vocês. Quer dizer, tem um aqui na 25, 26 que é assim, né? A tarde de seus muitos sóis atravessa o parque, toma um balanço e anoitece. Bacana, né? Uma imagem bacana que ele criou. Um poeminha curto, mas com uma imagem bem interessante, bem rica, né? Metafórica. E aí aqui na página 36 tem um outro aqui bacana que diz assim: um boi é paisagem a caminho de ser outro boi. Muito interessante isso, né? Porque ele está conectando a figura do animal separado com a ideia da paisagem mais ampla e também com a ideia do movimento, da modificação ali de estado da coisa, né? Enfim, tem muita coisa legal nesse livro. Tem mais um que eu separei aqui, né? Que nesse aqui na 54 ele diz: mas a pele, signo de marés, diz além do corpo para não dizer corpo. Né? A pele é muito interessante porque é uma metáfora para essa coisa do limite, né? Para essa coisa da conexão do corpo com o ambiente. Né? Enfim, é o próprio caráter ambiental do corpo. Né? Então, enfim, o livro é muito bom, tá? E ele tem quantas páginas? Vamos ver aqui. Ele tem 71 páginas. Aí é um livro de poemas curtos, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, né? Se abrir aqui, vocês vão ver que, né, tem... Tá, vamos ver aqui, ó, tá vendo? Os poemas são assim, né? E eles são espaçados também, quer dizer, ele trabalha com a questão dos vazios da página, né, para poder gerar sentido também, enfim. É muito bacana, vale a pena, tá? O quarto livro é esse aqui, Escritos sobre Literatura, do Johann Wolfgang von Goethe, né? Pensador alemão, romancista, da época do romantismo alemão, virada para o século XIX. Né? Esse livrinho aqui tem 4 textos do Goethe, tá? Um sobre poesia, né? 2 sobre o Shakespeare
e um no qual ele faz um comentário sobre a poética do Aristóteles. Tá? Todos muito interessantes, né? Eu até separei algumas questões também aqui. Tá? Ele... Né, enfim, só para situar, né, esses ensaios, os dois do Shakespeare, um deles chama-se Parodia de Shakespeare e é do ano de 1771, é o mais antigo. O outro é o Shakespeare e o Sem Fim, de 1826. O terceiro é o comentário dele, a Poética do Aristóteles, 1826 também. E o quarto é um texto curto chamado Aos Jovens Poetas, 1833. Tá? E é interessante, assim, porque tem várias coisas que podem ser ditas aqui, né? Ele fala sobre a questão da catarse e sobre o papel da música também na produção grega, né? E na poética do Aristóteles. E interessante que os textos que ele fala sobre o Shakespeare são muito esclarecedores sobre a forma como a Alemanha construiu a literatura dela em oposição à França. E ele dá algumas alfinetadas na França aqui também né, nesses textos. E interessante que ele faz um cotejo, né, uma comparação entre a tragédia grega e o drama shakespeariano, com algumas diferenças, refletindo as questões do dever e do querer também. Né? E, enfim, e é interessante citar, ele diz também, sim, só em relação à questão da catarse grega também, ele cita essa tragédia aqui, que é o Édipo em Colono, né, como a tragédia que apresenta o maior exemplo de catarse, né? Enfim, tá, o Goethe. E é interessante citar, obviamente, que o livro da Pascale Casanova, que eu já fiz até um vídeo sobre esse livro aqui já, porque aqui você tem uma grande reflexão, uma aula que ela dá sobre a forma como a Alemanha construiu a sua literatura em oposição à França a partir das traduções do Shakespeare. Né? E isso fica muito evidente nesses textos aqui do Goethe, nos quais ele enaltece o Shakespeare, né? Ele cita, enfim, tem um trecho aqui, inclusive, que ele fala, ele faz uma afirmação muito categórica. Né? Olha aqui, ó, na página 29, ele diz: o teatro de Shakespeare é uma bela caixa de raridades na qual a história do mundo passa diante de nossos olhos, suspensa nos fios invisíveis do tempo. Bonita frase também, né? As suas tramas, no sentido usual do termo, não são meras tramas teatrais, mas as peças todas tratam do ponto secreto que nenhum filósofo chegou a ver e determinar, em que o caráter particular de nosso eu, a liberdade pretendida de nossa vontade, encontra-se com o andar necessário do todo. Né? E ele fala também que o Shakespeare foi uma descoberta pessoal dele, muito importante, né? Tá aqui, enfim, ele em algum lugar aqui ele fala sobre isso, né? Sobre essa coisa da importância pessoal do Shakespeare, né? E é isso, tá? Então, esse livrinho do Goethe, tá? Ele tem, se não me engano, 60 páginas, eu acho, vou conferir aqui, porque... Isso, 60 páginas, quer dizer, rapidinho, também naquele esquema de parágrafos curtos e tal, um livro de bolso. Enfim, você consegue ler numa tacada só, tá? E vamos para os 2 livros finais, ou melhor, para os 3 livros finais, né? O quinto livro é essa peça de teatro do Nelson Rodrigues, Valsa número 6, tá? Essa peça do Nelson é o único monólogo dele. O Nelson Rodrigues tinha 17 peças de teatro, fez, né, 17 peças de teatro, e essa aqui é o único monólogo. Conta a história de uma menina de 15 anos que ela é assassinada, né? Ela toma uma facada, né? Do médico dela enquanto ela está tocando a valsa número 6 do Chopin no piano, né? E ela começa a se debater, né? Tá ali no final tá lutando entre a vida e a morte, e ela vai fazendo reflexões e ao mesmo tempo divagações sobre as contradições da sua vida, os afetos, questões, problemas, né? E, enfim, tem uma série de questões que o Nelson levanta aqui nessa peça, que é de 1951, né? 1951, tá? E, enfim, né, o Nelson é conhecido por várias peças famosas, né? Os Sete Gatinhos, Vestido de Noiva, enfim. E essa aqui é o único monólogo dele. E a questão da música tem um papel muito importante também nesse trabalho aqui do Nelson, né? Porque o Chopin, é possível fazer uma conexão entre o policromatismo,
do Chopin e o policromatismo das divagações da personagem que está ali naquele momento derradeiro da sua vida, né? Então, Valsa número 6 do Nelson Rodrigues é a nossa quinta dica de hoje, tá? De livros para ler num dia. E também tem 60 páginas, tá? Esse trabalho do Nelson Rodrigues, nosso grande escritor, né? O penúltimo livro, tá? Vamos ver o tempo aqui. O penúltimo livro é esse conto do Edgar Allan Poe, O Mistério de Mary Roget, tá? Que está nessa ediçãozinha aqui da LPM. E a história é a seguinte, né? O Edgar Allan Poe, ele acompanhou as investigações de um crime que aconteceu em Nova York um ano antes. O livro é de 1842, né? 1842. E é uma história do Dupin, né? Do personagem dele, que é uma espécie de detetive. E é uma das 3 histórias do Poe sobre o Dupin. As outras 2 são o assassinato na Rua Morgue, né? E o Carta Roubada também, que é um conto muito famoso do Poe. E aí, quer dizer, ele acompanhou as investigações dessa história, um crime que foi a morte de uma menina, de uma mulher, né, em Nova York, foi jogada no rio Hudson, e enfim, ele acompanhou as investigações, só que o interessante da história é o seguinte, né, quer dizer, tem vários pontos legais aqui essa história, mas uma das coisas interessantes que se pode dizer é que o Edgar Allan Poe nunca visitou a cena do crime, acompanhou as investigações pelos jornais e fez uma construção dele a partir, né, do que ele tinha, material ali de leitura dele, criou a versão dele para finalizar a história e, segundo consta, ele acertou tudo, né? O que é muito interessante, né? E ele utiliza um certo método ele também. E aí tem um trecho legal que eu separei aqui na página 38, tá? Que ele vai dizendo, né? É através do espírito desse princípio, literalmente, que a ciência moderna determinou-se a prever imprevistos. Mas talvez eu não esteja sendo claro. A história do conhecimento humano mostra incessantemente que devemos a eventos colaterais, incidentais ou acidentais, as mais numerosas e valiosas descobertas. Por isso é necessário, em antecipação ao progresso, fazer as maiores concessões a invenções que surjam por acaso e estejam fora do alcance das previsões comuns. Já não é racional fundamentar sobre o passado uma visão do porvir. Acidentes, essa parte é muito interessante, acidentes são admitidos como uma parte da subestrutura. Transformamos o acaso numa questão de cálculo absoluto. Submetemos o inesperado e o inimaginado às formas matemáticas escolares. Quer dizer, é isso, né? O detetive estar aberto ali ao inusitado, ao imprevisto, ao acaso, né? aos eventos que não estão, né, muito descritos numa espécie de perspectiva óbvia, né, da questão. Então, enfim, essa abertura é muito bacana e os personagens do Poe apresentam sempre isso, né? E vale uma referência aqui, inclusive, a um livro meu, né, que se chama justamente Acidentes, que é um livro de contos, tá aqui, que eu publiquei pela editora Multifoco, né? E o título desse livro tem muito a ver com essa ideia do Poe, né, de pensar o acidente, né? Quer dizer, eu escrevi esse livro e intitulei Acidente porque é justamente isso, né? Quer dizer, a versão do escritor é um acidente da história, né? Não é a história, porque tem a visão do leitor, tem a visão, né, dos críticos, tem a visão de todo mundo que pegar o livro para ler, que vai reescrever aquela história de uma outra maneira, né? Enfim, então esse livro do Poe é muito interessante e ele tem, acho que também 60 páginas, não é isso? 60 páginas, tá? Então, enfim, vamos ao último livro, tá, da nossa lista, estamos chegando aqui no final do vídeo, né? Que é o romance do Albert Camus, chamado A Queda. Tá aqui. Nossa 7ª dica de hoje, tá bom? Esse livro tem 111 páginas, mas também não é aquele mesmo esquema, 2 parágrafos por página, né? Então você vai lendo rápido. E ele conta a história de um advogado que ele para num bar de marinheiros e começa a contar ali o que aconteceu com ele. Quer dizer, ele viu uma mulher se jogar no rio Sena e não foi ajudar. E ele está ali naquela coisa de entender isso e ao mesmo tempo de meio que fazendo uma certa confissão sobre esse caráter
né, meio que de indiferença que existe no ser humano, ela vai fazendo reflexões sobre a vida humana, sobre o que é a essência do ser humano, né? E aí tem o seguinte, né, que ele, assim, dá para fazer uma conexão com aquela ideia do Thomas Hobbes, né, do o homem é o lobo do homem, porque o personagem é muito isso, né? Tem aqui na página 99, por exemplo, ele tem uma frase que é muito destaca bem o que ele quer dizer, né? Quer dizer, o caráter do personagem, né? Que ele diz assim: em filosofia como em política, eu sou, portanto, a favor de qualquer teoria que recuse a inocência ao homem e a favor de toda prática que o trate como culpado. Né? Quer dizer, é um pessimista, né? O personagem do Camus, e reflete muito a obra do Camus, né? Que é um escritor e filósofo ao mesmo tempo, e reflete essas questões, né? Um certo niilismo ali, tem uma certa, né? Aquela questão do absurdo, que a gente, inclusive eu escrevi sobre isso outro dia. Então, enfim, isso se reflete muito nesse livro, A Queda, tá? Sim, e aí antes de fechar, esse livro foi escrito em 1956 ou 7? 1956, e o Camus ganhou o Nobel de Literatura em 57, né? Um ano depois de escrever esse livro, tá? E aí é isso, né? Então, quer dizer, para fechar mesmo, vale fazer uma reflexão, né? Que, na verdade, a gente não é nem inocente nem culpado, né? A gente é um pouco dos dois, né? De estar nessa vida e de, enfim, né? Porque é isso que ele fala, da essência do ser humano, né? Então existe gente ruim, existe gente bacana, existe gente que faz as duas coisas, que é ruim e bacana, né? Então, quer dizer, é interessante pensar essas questões também, e esse romance do Camus abre a cabeça da gente para poder refletir esses temas, né? Então tem 111 páginas, é a nossa última dica aqui, é o 7º livro da nossa lista de hoje. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, tá? E ajude o canal aqui a crescer, beleza? A gente se fala no próximo vídeo, grande abraço, fui!